Meus queridos amigos, que ação é essa que o Luiz Barsi tem em carteira e parece que está muito barata, segundo ele, a ação está de graça e olha que ele falou isso já tem uns dias, quando a ação estava custando um pouquinho mais caro do que o que está hoje. É um negócio que ela está de graça, na minha opinião, né? Ela custa R$4 a ação preferencial, tá dado, na minha opinião. Esse aqui tinha tudo para ser mais um vídeo do nosso quadro Check-up Geral aqui no canal, onde eu faço meio que um raio-x das ações mesmo, analiso os indicadores, mas eu resolvi fazer um pouquinho diferente. No vídeo de hoje, a gente vai ver praticamente tudo que cabe num vídeo de 10 a 15 minutos sobre a Klabin. Pode ficar tranquilo que esse é um dos vídeos mais completos, se não o mais completo, que você vai encontrar aqui no YouTube sobre essa empresa de mais de 100 anos de história. Então, se você já é de casa, deixa o like aqui sem medo de ser feliz, que o vídeo de hoje tá top demais. E quem é novo aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem comigo até o final do vídeo, que você vai se perguntar, meu Deus do céu, que canal é esse que eu ainda não conhecia? Vai bater 100 mil inscritos. O mais rápido possível, o canal que mais cresce no YouTube sobre investimentos. Puxando um pouquinho a sardinha aqui, mas se você se inscrever, isso pode se realizar. A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país, sendo líder na produção de embalagens de papel, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais também. É uma empresa realmente gigante, possui uma área total de 542 mil hectares divididos em 294 mil hectares de matas nativas preservadas e 248 mil hectares plantados com pinos e eucalipto no sul do Brasil. Nessa região, as condições de solo e temperatura são ideais para o desenvolvimento da maturação dos pinos, em cerca de 14 anos, e eucaliptos também em 7 anos mais ou menos, sendo que essa base florestal permite que a companhia produza celulose de fibra longa e celulose de fibra curta, além de adequar o mix das duas fibras ali conforme a sua necessidade. Com o projeto Puma, a empresa passou a ser a única empresa brasileira a produzir os 3 tipos de celulose, de fibra curta, fibra longa e celulose do tipo fluff, né? Com 22 fábricas no Brasil, uma na Argentina e crescendo, viu? Mas a gente vai falar sobre o crescimento da empresa mais pra frente aqui no vídeo, pode ficar tranquilo. Mas como ficou claro aqui na introdução, é commodity, é cíclico, a China é muito importante também para esse mercado. Basicamente, a China ela tem um impacto muito grande na demanda global, é um país muito mais consumidor do que produtor de celulose, então o consumo de papel corresponde a cerca de 30% do consumo mundial. O país importa muita celulose para conversão em embalagens, então pode saber que é um setor muito cíclico. Na Klabin a gente precisa observar muito mais a geração de caixa do que o próprio lucro líquido da empresa propriamente, tá? Para analisar os resultados de uma forma mais completa. Claro que o lucro líquido é importante sim, mas por se tratar de uma empresa exportadora de commodities, muitas vezes alguns fatores impactam o lucro sem tanto o efeito caixa. Isso pode distorcer o resultado tanto para cima quanto para baixo. Isso acontece, então boa parte das empresas brasileiras desse setor exporta os seus produtos e possui linhas de negócios também em países estrangeiros. Então oscilações da moeda brasileira em relação ao euro e principalmente ao dólar possuem efeito direto também no valor das ações, nas cotações, no resultado das empresas. Isso pode significar também uma receita maior ou menor de exportação, além de impactar também a marcação da dívida dessas empresas, que boa parte é em dólar. E por falar em endividamento, esse é um ponto que o investidor precisa sempre ficar de olho em qualquer empresa. Apesar de sob controle, também não dá para dizer que o endividamento da Klabin é um endividamento baixo, mas a empresa tem plano para amortização dessa dívida e também tem um gerenciamento de dívida muito bom. O crescimento na Klabin agora, falando de crescimento aqui na empresa, é preciso a gente lembrar o seguinte quando a gente está falando de crescimento. É uma empresa que vem apresentando crescimento do EBITDA nos últimos 12 anos de forma consecutiva, crescimento da geração de caixa, da proxy da geração de caixa, mas a gente está falando de EBITDA ajustado. É uma empresa que tem muito para crescer, né? Caso tenha sucesso nos seus projetos de expansão, está investindo em crescimento, mas todo o projeto de expansão e crescimento ele envolve planejamento
execução e o retorno sobre o capital que a empresa vai conseguir obter nesses investimentos e dessa forma gerar valor para o acionista. Se for para ter um retorno menor que o custo de capital, por exemplo, é mais fácil a empresa usar esse caixa, esse lucro, para pagar dividendo para o acionista, por exemplo. Então, retorno menor que custo de capital é meio que destruição de valor. E caso a empresa opte por crescer através de captação de recursos de terceiros, seria melhor, às vezes, nem fazer isso também. É melhor distribuir para o acionista. Crescimento bom é aquele que a empresa consegue com geração de valor. E nesse momento, esse é justamente um dos riscos e desafios da Klabin. É claro que para crescer, toda empresa ela precisa correr risco, precisa lidar com incerteza. A Klabin chegou onde chegou hoje, nos seus mais de 100 anos de história, correndo riscos também. Já provou que é uma empresa que tem muita competência no setor que ela atua, mas quando você analisa, por exemplo, o retorno sobre o capital investido que a empresa fornece nos seus releases de resultado, que vem fornecendo recentemente, é justamente um retorno ajustado, excluindo os investimentos que ela está fazendo no projeto Puma 2, por exemplo, demais projetos em execução. Eu acredito que o Puma 2 vai gerar muito valor sim para a empresa. Hoje a segunda fase do projeto já está bem encaminhada, bem avançada, praticamente mais de 50%, mas a Klabin continua queimando caixa que ela poderia, por exemplo, estar distribuindo para o acionista na forma de dividendos, mas claro que com a expectativa de muita geração de valor no futuro. Mas às vezes tem gente que me pergunta, por exemplo, Badu, essa média aí de 4% ao ano de dividendos nos últimos anos da Klabin, isso não é um dividendo baixo? E eu sempre falo, olha, você tem que ver que a empresa ela está pegando boa parte da geração de caixa, do caixa gerado e investindo para crescer e obter resultados maiores lá na frente. Se ela não estivesse fazendo isso, claro que o yield estaria bem maior do que está. E dando outro exemplo aqui, citando outro exemplo, recentemente foi questionada a aprovação de um projeto em Figueira sem unanimidade de votos do Conselho de uma fábrica de embalagens, da construção de uma fábrica de embalagens. Dos 14 conselheiros, 9 votaram a favor sem ressalvas, 1 voto a favor com ressalva, 2 abstenções e 2 votos contra. Muitos questionam que esse investimento não seria muito bom do ponto de vista de taxa de retorno sobre o capital investido mesmo, que a Klabin precisaria obter um ganho de sinergia e eficiência muito grande para compensar o investimento. Aparentemente, a projeção, inclusive, da diretoria mostra que esse projeto, analisado de forma isolada, ele vai entregar um baixo retorno sobre o capital investido, por exemplo. Além disso, caso a empresa aumente a alavancagem para realizar, a alta recente nas taxas de juros faz com que esse retorno, dependendo até do cenário, possa até destruir valor para o acionista. Eu não sei como a empresa pretende financiar, mas seja com geração de caixa, seja com mais dívida, isso acaba sendo grana que poderia estar indo para o bolso do acionista, da mesma forma ali, até mesmo na forma de dividendos. Então tem que ficar de olho sim, tem que questionar sim, avaliar os riscos e principalmente acompanhar sempre os resultados, principalmente quem investe. Mas eu falo de verdade aqui para vocês, investidor pessoa física, pequeno investidor como nós, nesses casos, acaba precisando confiar na capacidade de execução da empresa se decidir investir. Já é difícil para analista, investidor institucional, identificar a viabilidade disso. Para o pequeno investidor ainda é praticamente impossível você ficar analisando esses pormenores. É muito importante acompanhar o andamento e o resultado da empresa ao longo dos anos, mas prever é muito difícil. Mas a gente está falando de uma empresa privada, e quem mais entende da Klabin e do seu business são os seus próprios controladores, os próprios diretores ali. Além disso, ela está investindo, mas mantendo o endividamento em patamares saudáveis, entre aspas, para a natureza do negócio. Então, só dando um exemplo aqui, por exemplo, ruim seria você imaginar uma empresa de commodities, qualquer que seja a commodity ali, que se alavanca muito para crescer, emitindo dívida, tomando muita dívida, no momento em que o preço da commodity, às vezes, ele está interessante, está elevado, a empresa se anima, faz isso, só que lá na frente, quando ela for começar a colher, entre aspas, esses resultados desses investimentos e pagar também essa dívida toda que ela contraiu, se muitas outras empresas fizeram esse mesmo movimento, a oferta maior acaba derrubando o preço da commodity. É daí que vem o ciclo também, o próprio aumento da oferta acaba impactando no preço. E se a empresa, no caso do exemplo, pega um ciclo muito longo de preço baixo da commodity em questão, isso pode prejudicar muito, às vezes até deixar ela em uma situação financeira muito desconfortável, prejudicando até a distribuição de proventos futuros para o acionista.
muito produtor de commodity às vezes se complica tentando crescer no timing errado, sendo às vezes muito ganancioso, ambicioso, achando que o bom momento às vezes vai durar para sempre. A gente vê, né, que a Klabin historicamente consegue lidar muito bem, conviver bem com os ciclos, sempre de forma mais responsável, e isso vai ser muito importante para o seu crescimento de forma sustentável. Crescimento esse que a empresa sempre vem buscando de forma orgânica e não através de fusões e aquisições. Eu acho que dessa forma ela consegue até gerar mais valor para o acionista. Eu vejo o crescimento orgânico com melhores olhos. Isso é a minha opinião. Às vezes ele pode até ser mais lento, mas acaba gerando mais valor, o que é mais importante no final das contas. Mas isso é uma opinião pessoal, uma opinião minha. Você pode discordar antes de falar sobre rentabilidade. Aliás, você pode discordar de tudo aqui nesse vídeo. Antes de falar sobre rentabilidade, eu quero ver quem está ficando até o final aqui comigo. Comenta aqui embaixo, hashtag até o final. A maioria das pessoas já achou fora do vídeo. Você é investidor raiz mesmo, ficou até aqui, comenta aqui embaixo, hashtag até o final, que eu quero ver quem está ficando até o final. E agora sim, falando em retorno, geração de valor, rentabilidade, para o acionista, desconsiderando os investimentos das obras em andamento, a Klabin ela vem com uma geração de caixa bem alta e apresentando, né, um ROIC ajustado de cerca de 18,6%. É um ROIC de respeito, né? E se esse retorno se sustenta pelos próximos anos, pelo menos próximo desse patamar, né, para esses investimentos que a empresa vem fazendo atualmente, ela deve sim gerar muito valor para quem investir na empresa agora. A Klabin justifica esse ROIC elevado, atribui esse ROIC elevado, na verdade, né, à sua disciplina na alocação de capital e o modelo de negócios integrado e diversificado e também muito flexível que ela tem. Coisa que, segundo a Klabin, é o que ela vem fazendo também nos atuais projetos de expansão. Porque o que se espera é que ela gere ainda mais caixa no futuro. O EV/EBITDA da empresa hoje roda na casa dos 5,3 mais ou menos, o que significa que pagaria em cerca de 5 anos e meio ali com a geração de caixa. O investimento se pagaria, o investimento nas ações da empresa está abaixo da média, né, e essa geração de caixa ainda promete subir nos próximos anos. Mas nesse tipo de empresa exportadora de commodities, como eu falei, o EV/EBITDA, ele é um indicador que eu gosto muito de analisar, mais do que o P sobre L e até mesmo o PVP, para verificar se está ou não descontada. É um múltiplo de valor da empresa, muito comum, muito usado. A gente calcula esse múltiplo dividindo o valor da firma, o market cap, o valor de mercado mais a dívida líquida, pelo EBITDA. Então, se eu estivesse analisando um banco como Itaú, por exemplo, jamais eu faria isso, não faria sentido nenhum usar um múltiplo de EBITDA. Em si, o EBITDA não faz sentido no caso dos bancos, né? Então, o EBITDA ele é um indicador que reflete a capacidade de geração de caixa da empresa, sem considerar o pagamento de juros das dívidas. Por isso que não faz muito sentido nos bancos, o business do banco é juros. Agora, falando aqui com relação aos dividendos da Klabin, é o seguinte, tá? A companhia ela atribui aos acionistas em cada exercício um dividendo de no mínimo 25% sobre o lucro líquido, como tá na lei ali, né? Mas né, lembra que eu falei que esse lucro ele pode ser muitas vezes impactado sem efeito caixa, e aí por conta disso uma das coisas que a empresa faz é muitas vezes pagar um percentual em dividendos com relação ao EBITDA ajustado, a geração de caixa, com um alvo ali entre 15% a 25% do EBITDA ajustado, sendo que não há diferença entre o valor pago em dividendos para as ações ordinárias ou preferenciais. Porque muitas vezes a empresa ela não tinha lucro por conta dessas marcações de dívida, o dólar alto ali, isso não tinha efeito caixa, mas ela acabava não distribuindo dividendos. Ela mudou isso daí. Lembrando que a Klabin já pagou 745 milhões de reais em dividendos somente em 2022, nos meses de maio e julho. O dividend yield de KLBN11 é de 7,31%. No momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, mas caso você não saiba a diferença ali entre os tipos das ações da Klabin, eu já te explico também. Eu falei que o vídeo era completo, então eu vou explicar isso daqui. As ações ordinárias dão direito a voto nas deliberações nas Assembleias Gerais e quem tem ações preferenciais acaba tendo prioridade no reembolso em caso de liquidação da companhia. Na questão dos dividendos, não muda muita coisa, lembrando que todas as ações preferenciais, para todas as ações preferenciais é conferido o direito a voto restrito no caso de transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia e também nos casos de
aprovação de contratos entre a companhia e o seu controlador e outras sociedades, desde que sejam matéria de assembleia e também no caso de avaliação de bens que concorram para aumento de capital e de escolha de empresa especializada para determinação do valor econômico da empresa. As units não tem segredo, né? Unity, cada uma delas ali é uma composição de uma ação ordinária e 4 ações preferenciais, nada mais do que isso. Lembrando que as Unities têm maior liquidez e as ordinárias são as menos líquidas, o que não é nada que mude a vida também do pequeno investidor. E falando também sobre o direito de tag along, que eu não sei se você sabe, é um direito que garante que, no caso de venda de controle da empresa, quem estiver adquirindo o controle deve realizar uma oferta pública de compra de ações, não só aos controladores, mas também aos acionistas minoritários, que nesse caso teriam direito a receber o mínimo de 80% do valor pago nas ações ordinárias, no caso da Klabin, só que a Klabin pertence ao nível 2 de governança corporativa na Bolsa de Valores, então eles garantem o direito de pagamento das ações aos minoritários de 100% do valor pago às ações dos controladores. Ou seja, no caso de KLBN3, o tag along é de 100%, KLBN4, tag along de 100% também. Os principais riscos da Klabin, na minha opinião, são endividamento, ciclo da celulose, marcação cambial, possibilidade de falhas na execução dos projetos e, como consequência, ali, um retorno menor e, às vezes, até destruição de valor. Eu acho interessante falar de risco pelo seguinte: na minha opinião, o preço das ações ele é interessante, mas eu sou humilde para saber que eu não sou o melhor investidor do mundo, mais inteligente, eu não sou o cara que mais manja de celulose e de commodities no mundo, muito pelo contrário, e mesmo que eu fosse, o mundo não estaria nem aí para mim. Quem que ia prever, por exemplo, uma pandemia que a gente viveu? Eventos como esse podem prejudicar demais determinadas empresas e ao mesmo tempo beneficiar outras empresas de outros setores, ninguém consegue prever isso. Ou seja, as decisões de investimento em quaisquer ativos nunca são tomadas em um ambiente de certeza com relação aos resultados futuros. Tudo depende muito mais do futuro do que a gente está vendo nesse momento ou dos resultados passados da empresa. É preciso considerar a incerteza como um aspecto sempre presente no mundo dos investimentos, beleza? E de acordo com esse universo de probabilidades diferentes, a única saída é investir com margem de segurança e diversificar. Eu aceito ter uma empresa como a Klabin na carteira, por exemplo, mas eu só compro quando está caindo, quando está descontada, como agora, pelo menos na minha opinião, lembrando que não é recomendação. Jamais eu compro Vale, Petrobras, que também são empresas que eu tenho em carteira, quando o preço da commodity está nas máximas, está explodindo, está muito alto. Eu prefiro sofrer um pouquinho do que correr o risco de pegar na máxima ali. Petrobras, por exemplo, eu só senti segurança para comprar em 2020, 2021, e acabou que foi um dos melhores investimentos que eu já fiz em ações. Se eu não tivesse esse perfil de conseguir ter essa paciência, eu ficaria longe de commodities, por exemplo. Eu concordo com a opinião do Barsi de que está barata, mas eu jamais vou me expor demais em um ativo, Sempre vou diversificar, por mais que eu tenha convicção, jamais aumentar demais a minha exposição em um determinado ativo, beleza? Fico por aqui. Clica no primeiro link aqui e conheça os 10 mandamentos do investidor de sucesso. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, papai!